Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste sabadão. O Cruzeiro fechando a preparação para o duelo deste domingo diante do Fortaleza. Jogo no Castelão, no Ceará. O time do técnico Leonardo Jardim. Será que Fagner e Wanderson vão viajar com a delegação? A rodada já começa neste sabadão. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Rodada de número 10 do Campeonato Brasileiro começando neste sabadão, hein? No Maracanã, 6h30, tem Fluminense e Vasco. Também 6h30 no Morumbi, São Paulo e Mirassol. E às 9 horas da noite, na Arena do Atlético, Atlético Mineiro e Corinthians, as 3 partidas deste sabadão. Cruzeiro entra em campo neste domingo, 8h30 da noite, Estádio Castelão, que não deve receber um bom público. O Fortaleza vem de um momento bastante complicado, foi eliminado para o Retrô na Copa do Brasil, técnico Vojvoda bastante pressionado também, e aí vamos ver o que vai fazer o técnico argentino do Fortaleza para este compromisso. O Fortaleza que joga neste domingo e no meio de semana vai definir a vida dele na Copa Libertadores. Enfrenta o Racing em Buenos Aires, em Avejaneda, e precisa da vitória para seguir adiante a próxima fase da Copa Libertadores da América. É jogo importante também para o Cruzeiro, o Fortaleza fazendo promoção no preço de ingresso. E, repito, mesmo assim, não deve ter um bom público lá no Castelão. O Cruzeiro vai fechar a preparação hoje à tarde e aí vamos ver o que fará o técnico Leonardo Jardim. Ele precisa definir primeiro o substituto de Matheus Pereira. Tem chance de Gabigol e Caio Jorge jogarem juntos neste compromisso no Castelão. O outro ponto é, Fagner e Wanderson vão viajar com a delegação? O Fagner ontem treinou com bola, o Wanderson fez tratamento. Hoje tem a última atividade à tarde, depois tem a viagem e vamos aguardar o que vai fazer aí o departamento médico do Cruzeiro neste tratamento intensivo do Wanderson por causa de uma pancada que ele recebeu no jogo diante do Atlético Mineiro. Acabou sendo substituído naquela partida, ficou fora do duelo em Goiânia e agora dúvida para este compromisso diante da equipe do Fortaleza. Vamos acompanhar então o que vai fazer o técnico celeste. O duelo significa muito para o Cruzeiro neste momento, porque o Cruzeiro está com 8 jogos de invencibilidade, tem 5 pontos atrás do Palmeiras. O Palmeiras joga com o Flamengo, é o confronto do primeiro com o segundo. Esse jogo no domingo, 4 horas da tarde, no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. E o Cruzeiro vem na terceira colocação com 17 pontos, mesma pontuação do Red Bull Bragantino. Então, um duelo aí que pode significar muito para o Cruzeiro, dependendo, claro, do resultado do Cruzeiro. Em caso de vitória, tem chance de encostar na liderança ou de continuar com a mesma pontuação, mas assumindo a segunda colocação na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar então no sabadão, e aí o Cruzeiro fechando esta preparação. O Cruzeiro fecha hoje a preparação para o duelo de amanhã contra a equipe do Fortaleza aqui na Arena Castelão. Esse jogo às 8h30 da noite, confronto que fecha a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o técnico Leonardo Jardim ontem teve uma boa notícia. O Fagner, que foi ausência na classificação do Cruzeiro diante do Vila Nova, não atuou aquela partida no Serra Dourada por conta de um desgaste físico, né? Um incômodo também ali na coxa. O jogador, ele treinou parte da atividade ontem com os companheiros em campo e pode ser que viaje para cá hoje, né? O Cruzeiro que viaja para cá chega à noite aqui em Fortaleza
e pode ter o reforço do Fagner, que é hoje o titular dessa lateral direita do Cruzeiro. O William jogou, né? O Will da Latera jogou no duelo contra o Vila, mas o titular é o Fagner. Deixa eu trazer também informação sobre o Wanderson, porque o Wanderson, esse não foi a campo, não participou da atividade. Será que vai participar hoje? Será que vai ter condição de atuar contra o Fortaleza? Vai depender da utilização desse atleta na atividade marcada para hoje. Se não tiver jeito, aí o Gabigol pode continuar na equipe. Por quê? O Cruzeiro tem uma baixa do Matheus Pereira. Matheus Pereira está fora, suspenso com o 3º cartão amarelo. E aí, quem sabe até uma possibilidade de utilizar o Eduardo neste setor. Deixa eu falar também sobre mercado da bola, uma informação que está no nosso itatiaesporte.com.br, naquela apuração com o Guilherme Pio. O Wallace realmente interessou, né, a turma do Grêmio, os diretores do Grêmio se interessaram pelo Wallace, chegaram a conversar com o Cruzeiro, mas era um modo de empréstimo, uma negociação de empréstimo, com o Cruzeiro pagando aí parte dos salários. Foi completamente negado, né? O Cruzeiro não aceitou avançar com essa negociação. O Wallace custou 37 milhões para o Cruzeiro, né? No ano passado saiu também no informe do clube, né? No balancete do clube. O jogador custou caro, não é titular, 30 anos, passou um tempo, né, na Europa, chegou da Udinese, não é titular no Cruzeiro, mas dessa forma ele não deixa o time estrelado. Ô Cirilo, o Cruzeiro classificado, né, na Copa do Brasil, conseguiu essa classificação ontem, jogando em Goiânia, né, 3-0, jogando de forma legal aquele segundo tempo, né, conversava até com o Panzi ontem sobre essa formação do Cruzeiro que ia a campo, a gente conversava antes da bola rolar, e o técnico Leonardo Jardim colocou o Eduardo ali na vaga do Lucas Silva, né, para começar o jogo. Foi realmente uma mudança ali, na direita também o William na vaga do Fagner. Foram algumas mudanças nessa equipe do Cruzeiro, mas lembrando que o time vem fazendo uma boa participação, né, vem fazendo uma boa campanha também no Campeonato Brasileiro, e aí com essa partida de ontem, o Cruzeiro chega ao 8º jogo sem derrota, né? O Cruzeiro chegou ao 8º jogo sem derrota, e no total são 6 vitórias e 1 empate. Então, na verdade, são 6 vitórias e 2 empates. É essa caminhada do técnico Leonardo Jardim, que ele vem falando desse comprometimento também do grupo do Cruzeiro e como está sendo importante, né? Só pra gente trazer um pouquinho de contextualização também da partida de ontem, para projetar esse duelo de domingão. Aqui na Arena Castelão, jogo às 8h30 da noite, como você bem disse, Cirilo, para fechar a 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, vamos atualizar o treino do Cruzeiro. Fagner fez um trabalho em campo com os companheiros, fez parte do trabalho em campo com os companheiros, e aí aumenta uma expectativa do Fagner participar dessa partida. É titular, né, do Cruzeiro nessa lateral, assumiu essa posição de titular e foi preservado do jogo de ontem por conta do desgaste, né, o jogo contra o Atlético. Eu até falava aqui a intensidade lá em cima, né, Cirilo? Então deram uma segurada nele. Agora, um que ainda é dúvida é o Wanderson, porque fez trabalho interno hoje na Toca da Raposa, não desceu para o campo. Então, vamos colocar assim, se for comparar, né, Fagner e Wanderson, que foram as ausências no duelo de ontem contra o Vila, o Wanderson ainda não tem presença segurada para o jogo do Fortaleza não, Cirilo. É uma informação importante. O Panzi, o Jardim para o jogo de ontem, ele fez algumas alterações, em especial nesse aspecto físico aí citado pelo Pansieri. Mexe na direita, joga o William, o Fagner ficando de fora. Mexe nesse setor do meio campo, né? O Lucas Silva ficou fora e o Eduardo jogou, e o Eduardo inclusive meteu 2 gols, foi o destaque individual do jogo. E teve também a presença do Gabigol entre os titulares, ele que tem sido reserva. O Wanderson foi ausência, inclusive, no banco de reservas neste desafio. Como você encara as presenças de Fagner e Wanderson no time titular do Cruzeiro? São titulares incontestáveis, Edu Panzi? São titulares incontestáveis, eu acho que não cabe nesses 2 nomes, justamente pelas opções, né? O William é um grande jogador, então não dá para dizer que o Fagner seja incontestável, mas hoje são titulares sim, e eu concordo com as escolhas do Leonardo Jardim. Mas eu acho que vai muito de jogo para jogo, de adversário para adversário, Cirilo. O Cruzeiro pegar um adversário que vai exigir mais, que na cabeça do Jardim, que na visão dele, a pressão na saída, a intensidade é fundamental, então você tem que ter o Christian e o Wanderson.
O Jardim estudando o adversário, achando que o Cruzeiro precisa um pouco mais de inspiração, de talento, e talvez essa marcação mais alta não seja tão necessária, aí ele pode abrir mão de um dos jogadores do lado, como aconteceu contra o Vila, né? E o Wanderson não esteve presente, ele teve o Gabigol mais o Matheus Pereira. E aí deixou um time com mais talento pro jogo, e deu muito certo, mas depende muito do adversário. Se eu não estiver enganado, o Matheus Pereira não joga em Fortaleza, né? Sim. Então já é uma ausência. Não joga. Exatamente. Então já é uma ausência importante do time titular, esse sim. Esse é incontestável. Matheus Pereira. E que vai obrigar o Leonardo Jardim ou a manter o Gabriel Barbosa ou pensar em outra alternativa. Você faria o quê? Eu manteria o Gabriel Barbosa. Você pode ter o Gabriel Barbosa e, na ausência do Wanderson, a manutenção do Eduardo, jogando mais adiantado, fazendo a do Matheus Pereira. Você traz o Lucas Silva de volta para a equipe titular junto com o Romero, o Eduardo faz às vezes do Matheus Pereira e a manutenção do Gabriel Barbosa, junto com o Caio Jorge e o Christian. Eu gostei dessa formação, mas é um Cruzeiro um pouco menos intenso. Você sente mais qualidade no time. O Gabriel Barbosa não precisa falar aqui da qualidade que ele tem, saindo da área, jogando como um ponta de lança, como aconteceu ontem, em boa parte, né? Ele e o Matheus Pereira jogando por trás do Caio Jorge. Gosto desse posicionamento dos atletas, mas na ausência do Matheus Pereira, eu manteria e do Wanderson, não? Eu manteria Gabriel Barbosa, adiantaria o Eduardo e voltaria com o Lucas Silva. Fim de semana, né, Pansieri? Um jogo aí pros caras também, um apelo importante, porque o Fortaleza tá numa crise brava, hein, Pansieri? E aí tem que se valer disso, né? É engraçado, né, Cirilo? Porque o Fortaleza faz um trabalho bem legal há uns 4, 5 anos, mas não vive boa fase, né? Não vive boa fase, essa questão aí da Copa do Brasil, pro Retrô também, enfim. É um momento de instabilidade, né? Instabilidade, mas o Cruzeiro sabe que isso pode ser importante para manter essa invencibilidade, como eu disse, e o Cruzeiro também ficar nessa parte de cima desse G4 aí que o Cruzeiro não quer distanciar. Hoje terceiro colocado, 17 pontos marcados, e o Panzi falou uma questão importante do Matheus Pereira tá fora, suspenso com o terceiro cartão amarelo, mas não perdeu, por exemplo, ontem atleta por lesão, ontem até o Kaique levou uma pancada, né, ali no segundo tempo da partida, mas não preocupa, jogador participando da recuperação hoje normalmente, jogador que vem também crescendo muito nessa equipe do Cruzeiro, mas todo mundo ficou preocupado porque o jogador do Vila deu uma enxadada daquelas, viu, Cirilo? Mas tá bem, o garoto para essa partida com certeza contra o Fortaleza vem pra cá, né? Ele tem hoje o reserva, o garoto Cauã Prates, de 16 anos, mas é bom para atualizar também essa questão do Kaique. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!